Saudações a todos, espero que vocês estejam bem e seguros. Mais um vídeo de comentários desse referente à aula 26, onde a gente eh, vai fazer um apanhado, né, das ferramentas que a gente desenvolveu ali, da contagem de estados, da correção da mecânica quântica na mecânica clássica, da função de partição que foi obtida, né, pela distribuição de Maxwell-Boltzmann ou estatística de Maxwell-Boltzmann, e então chegar nos valores esperados para o gás ideal clássico. Então, novamente, vai ser um vídeo de comentários. Lembrar que esse PDF que está sendo apresentado aqui, ele é um resumo do resumo do resumo do resumo, ou seja, vale a pena dar uma lida. Quando eu falo uma lida atenciosa, né, abrindo as continhas, verificando os conteúdos, cobrindo lacunas de informação que possam existir, ou seja, estudando cuidadosamente. E para tal são indicadas as referências aqui, que são o livro do Casquilho, que a gente está seguindo, né, capítulo a capítulo, equação a equação, mas que eu ainda sugiro o livro do Reif, o livro do Pátria, o livro do Salinas, ótimos livros para seguir com esse conteúdo. Então, sem mais delongas, né, vamos começar. Esse é o gás ideal clássico, continuação 3. Então, devido ao fator de Boltzmann na prática ser uma função contínua, no caso em questão, nós devemos fazer as devidas adequações dos somatórios e integrais. Então, no conteúdo imediatamente prévio, a gente empregou a definição integral, né, para obter a estatística, né, de Maxwell-Boltzmann. E agora, como a gente vai aplicar essa estatística ao gás ideal clássico, a gente precisa aplicar o integral, né, porque a gente entende que esse sistema, vamos dizer assim, as distribuições, né, as energias estão no espaço contínuo. Então, a gente vai fazer essa passagem do integral do somatório para o integral, né, no espaço de exposições e dos momentos, né, esse d3r é dx dy dz e d3p dpx dpy dpz, representando os elementos de volume no espaço de coordenadas de posição e no espaço de momento linear da partícula, ou seja, naquela representação que por P que a gente usou até um pêndulo simples para ilustrar. É tradicional, né, da mecânica lagrangiana, mecânica hamiltoniana. Bom, vamos seguir então. Pelas razões que a gente discutiu previamente, né, que são impostas pela mecânica quântica. No caso, mecânica quântica, a gente está falando de princípio de Heisenberg, o princípio da incerteza, né, e que está apresentado no apêndice 4, no apêndice A do capítulo 4 do livro do Casquilho, do qual recomendo a leitura e todas as contas, abrir todas as contas. É necessária a introdução do fator 1 sobre h ao cubo, na hora que a gente efetua a troca do somatório por um integral. Então, essa é a segunda correção que deve ser aplicada ao gás ideal clássico, ou seja, uma correção da mecânica quântica na estatística clássica. Lembrando que a primeira nós vimos nos materiais, né, nos dois materiais imediatamente anteriores, né, no anterior e no anteanterior, né, que é a divisão por n fatorial por causa da
indistinguibilidade das partículas. Então, nesse caso, agora a gente pode escrever a função de partição. Então, por uma partícula sem estrutura interna, em termos do número de estados, né, o nosso d gama, exponencial de menos beta, a energia total do sistema. Bom, aqui vale salientar uma coisa, né? Eu não sei por que nos anos anteriores me foi perguntado tanto a respeito desse elemento de integração, né? Vários livros gostam de colocar aqui, né? O que está sendo integrado, né? Variável que está sendo integrada, né? Próximo ao símbolo, né, de integral, né, esse somatório estilizado aqui. E isso é comum, né? É normal, não deve causar surpresa, né? Porque a gente pode imaginar isso aqui como uma multiplicação, né? E aí a gente aplica comutativa, né? Propriedade comutativa lá da... Ixi, eu acho que é lá no ciclo básico que a gente aprende essa brincadeira, nem sei mais. Então, por isso que eu salientei aqui em azul. Ok, então, retornando, e assim, eu acredito que eu preciso ser consistente, sendo fiel à anotação que está no livro, né? Porque os alunos vão procurar, eu sugiro que procurem no livro, então eu preciso ser consistente com a anotação que está lá no livro, ok? Então fica aqui o esclarecimento. Então disso a gente pode retornar na equação 3. Aqui no epsilon de R e P, a gente sabe que o epsilon de R e P é dado por essa expressão, né? Pelo P quadrado sobre 2m, né? Componente cinética da energia, né? Translacional, mais no termo potencial. E aí, né, com essa substituição aqui a gente acaba encontrando, né, o termo dependente do momento translacional e dependente da posição potencial, equação 5 definindo a função de partição de uma partícula sem estrutura interna. Então, como a gente está assumindo que é um gás ideal, né, clássico, então a gente tem aqui que a pausazinha para o cachorro latir, retomando coisas do home office. Vamos lá. Então, o componente translacional da função de partição, né, ela vai ser escrita como somatório de menos infinito a mais infinito, né, com o termo de correção de 1 sobre h ao cubo em dpx, dpy, dpz. E para resolver aqui nessas integrais, a gente acaba se deparando com integral gaussiana, né, que a gente estudou em detalhes lá na física matemática, para quem fez a disciplina de física matemática comigo. Se não, deve ter visto com certeza a integral gaussiana. E vale a pena dar uma olhada no apêndice 2 do capítulo 1 do Casquilho, porque tem uma revisão sucinta lá e muito boa. Aqui, né, se resolver essa integral, eu sugiro que vocês façam todas essas contas. Vai chegar em 2πmkt elevado a meio, o que vai levar a função de partição da componente translacional, como está escrito na expressão 7. Claro que no caso de 8, né, a gente tem a componente dependente da
energia potencial. E aqui vocês poderiam falar, eu vou logo de cara descartar esse termo da energia potencial e tudo mais, mas a gente deve lembrar, né, que a partícula está confinada dentro da caixa, né? Então, dentro da caixa, esse potencial vale zero e fora da caixa vale infinito, porque a gente não quer que essa partícula saia da caixa, né? Então, isso vai resultar, né, que, por consequência, esse potencial vai ser igual a 1, né, se estiver dentro da caixa, e aí, então, integrando x, y, z, isso aqui vai ser o próprio limite do volume da caixa, que se refere a componente potencial, obtendo então a função de partição de uma partícula que é dada pela expressão 10. Okay? Vamos dar uma olhada na termodinâmica do gás ideal clássico, porque aqui a gente deve conseguir obter as expressões que são conhecidas lá da termodinâmica. Então, aqui, né, a função de partição do sistema corrigido. A gente pode lançar a mão, então, como a gente está trabalhando com o ensemble canônico da energia livre de Helmholtz, que é o que estabelece a relação entre a termodinâmica e o ensemble macrocanônico. Está aqui a apresentação. Então, a gente pode substituir, né? Aqui, utilizar a aproximação de Stirling, fazer algumas passagens matemáticas aqui, ou omitir só essa equação 15 aqui, né? Eu explicitei, as outras eu omiti, são contas que ninguém deve encontrar problema ao resolver, mas se encontrar eu estou à disposição. E então encontrar a expressão para energia livre de Helmholtz. Com a energia livre de Helmholtz, mais uma pausa, o cachorro latir. Então, com a energia livre de Helmholtz calculada, então aí a gente tem tudo, né? Aí a gente usa as relações que a gente já conhece lá da termodinâmica, né? Lá dos capítulos de potenciais termodinâmicos, dos capítulos de relações de Maxwell, né? E aí a gente consegue, por exemplo, ter a expressão para a pressão do gás ideal. Então, aqui é a pressão, realiza as derivadas em relação ao volume com temperatura constante. Vai chegar aqui, P é igual a N kB T sobre V, que é aquela equação de estado conhecida, né? PV é igual a NKT, conhecida lá da termodinâmica. E aí a gente pode lançar mão de todos os outros cálculos, né? Calcular, por exemplo, o potencial químico, okay? Lançando mão de novo da energia livre de Helmholtz, conforme está expresso aqui, e do qual a gente já tem as relações expressas aqui para energia interna e para energia livre de Gibbs. Já útil já colocar a expressão aqui. Então, consegue encontrar em 20 a expressão por potencial químico. A gente pode lançar a mão da energia média como sendo igual à probabilidade, ao somatório em R da probabilidade de R e de R, que é equivalente, como já vimos também anteriormente, a essa expressão aqui, né, que a gente identificou. Que é, então, ao fazer a substituição, conseguimos encontrar que o E médio é 3 meios de N kBT. Tá? E o epsilon médio, né, 3 meios de kBT. Essa aqui é a energia média de translação por uma partícula. E para uma partícula a gente usa a função de partição de uma partícula, né, que aqui consiste no teorema da equipartição da mecânica estatística. Para finalizar, né,
a gente vai enunciar aqui num sistema em equilíbrio, a temperatura constante, cada variável, né, coordenada ou momento generalizado que ocorre leva ao quadrado na expressão da energia de um microestado, ou seja, na expressão do Hamiltoniano do sistema, contribui para kBt sobre 2 para a energia média do sistema, ou seja, que ele está dizendo para mim que eu tenho kBt sobre 2 para x, para y e para z, a energia vai ser essa soma, né? Então, que vai se gerar esse 3 ali. Ainda é possível analisar, né, a contribuição do movimento de translação para a capacidade calorífica, mais uma expressãozinha para calcular a derivada aqui, né, CV 3 meios de nKb, sendo a correspondente expressão por calor específica conhecida como lei de Dulong-Petit. Lembrando aqui, né, que o R ele é igual a número de partículas constante de Boltzmann. E ainda a gente pode encontrar a entropia do sistema recorrendo a essa expressão aqui, né? Adota os procedimentos já adotados, deriva, aplica a aproximação de Stirling, tudo mais que já conhecemos, para chegar na expressão da entropia. Então perceba que a hora que a gente consegue a função de partição, a gente consegue tudo do sistema, né? A gente consegue a descrição completa. Então por isso que a nossa busca aqui é para encontrar a função de partição. Encontrou a função de partição, aí é só aplicar as relações de derivadas, né? E então obter os parâmetros de interesse. Por fim, né, vamos retornar aqui a um comentário sobre a terceira lei da termodinâmica, que eu achei muito oportuno e extraído da referência 1 do livro do Casquilho, né? Capacidade calorífica e a entropia do gás não tendem para zero quando T tende a zero, né? Capacidade, veja aqui, depende do número de partículas e a entropia aqui, né? Perceba que se T aqui vem a zero, a gente ainda tem a contribuição desse termo aqui que independe de zero. O que está em desacordo com a terceira lei da termodinâmica. Isto deve-se a que quando T tende a zero, as partículas tendem a acumular-se nos estados de mais baixa energia, o que viola a nossa definição de regime clássico. Então, isso significa que a terceira lei da termodinâmica está errada? Não. Isso significa que quando a gente vai indo para T igual a zero, as partículas elas vão se acumulando nos estados de mais baixa energia. E então eu não posso mais dizer que eu estou numa situação em que exista a validade do regime clássico. É isso que essa frase está dizendo e por isso que ela é tão importante. Então, ou seja, a gente modelou algo que vale para o regime clássico. Quando eu tiver em temperaturas muito baixas, eu posso ter evidência de efeitos quânticos, como a gente vai ver em mais detalhe. Mas um ponto importante que chama a atenção aqui é que a gente então vai precisar definir um critério para o regime clássico. E o critério para esse regime clássico vai ser essa condição de não haver interação entre as partículas, né? Se elas estão caindo todas sobre o mesmo estado, ela pode estar havendo interação, e que é a condição que vai acontecer quando a gente tiver um gás rarefeito, e é por isso que os gases reais, quando estão muito diluídos, eles vão ter um comportamento similar a de um gás ideal clássico. Então, esses vão ser os pontos que a gente vai explorar nos próximos conteúdos. Então, eu fico à disposição de todos. Espero que tenha gostado. Essa é uma parte muito
bela, na minha opinião, né, quando a gente consegue reconstruir, né, reobter só da estatística, da física estatística, a gente consegue obter as expressões que foram obtidas empiricamente ali pela termodinâmica. Isso me deixa estonteado de alegria pela beleza do desenvolvimento. Então, fico à disposição e até o próximo vídeo ou a próxima aula síncrona. Tchau, tchau.